Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje cheguei um pouquinho mais cedo para o nosso devocional. Estava aqui lendo a palavra e Deus me colocou, sabe aonde? No livro de 2 Samuel. E aí, eu estava lendo aqui, 2 Samuel, capítulo 15, sobre a rebelião que teve de Absalão. Vocês lembram dessa passagem? Quando aconteceu que Absalão fez colocou carros, um monte de carros e cavalos, né, homens, tudo diante que corressem ali na frente dele, que estivessem ali na frente dele. Mas também Absalão, ele se levantou pela manhã e ele então foi a caminho da porta, né? E a história conta que haviam tribos de Israel lá, né? Então Absalão, ele então tenta negociar, né? Quer negociar e começa então a dar conselhos. E aí eu me parei no versículo de número 15, no versículo de número 15 não, no versículo, peraí, para mim não fazer confusão, deixa eu ler para vocês aqui. Eu me deparei no versículo de número 31, que eu até marquei aqui na Bíblia, olha, aqui. Marquei com canetinha vermelha, que eu não tô com aquela amarelinha mais, acabou a tinta. Aí, então, eu marquei aqui. E aqui está escrito nesse versículo, diz assim: então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Aqui diz Aitofel, mas tem versículo que fala que é Aquisitofel, né? O versículo diz então que Aquisitofel, né? Aquisitofel foi encontrado morto, né? Ele se enforcou depois que ele ele recebeu um conselho, né? Foi rejeitado, depois que o seu conselho foi rejeitado por Absalão. Entenda. Aí que está o detalhe desse negócio aqui. A história conta, um texto, né? Diz que Aquisitofel se levantou e ele foi embora para sua casa. E a sua casa estava uma desordem, lá estava uma bagunça, né? Então, a história conta que ele se enforcou devido a isso, porque na verdade ele ficou muito abalado, então ele surtou devido à rejeição do conselho, do seu conselho, né? Do conselho que ele havia dado, e a derrota que ele teve diante de Absalão. Então ele acabou tirando a própria vida. Isso é muito triste, né? Eu estou contando assim resumidamente, bem rápido. Mas aconteceu isso por quê? Por que isso aconteceu? Por que isso é uma história muito triste? Ele perdeu totalmente o chão, né? E ele, não vendo saída, ele surtou, então ele tirou a sua própria vida. Gente, entenda uma coisa, eu sempre anoto as coisas que é assim, bem para a gente meditar, né? Para a gente pensar bem. Imagina, eu vou me colocar no lugar, ou é melhor, vou colocar você no lugar. Imagina que você tivesse se afastado de casa por uns dias, né? Você foi fazer alguma coisa, se afastou de casa por uns dias. Então, quando você volta, você depara com a sua casa tudo fora do lugar. Tá tudo desalinhado.
porque alguém invadiu o seu recinto, invadiu o seu espaço e bagunçou tudo que você tinha. E ainda por cima, te deixou sem nada. Tomou posse de tudo e te deixou sem nada. Qual seria a sua reação? Você ia ficar desesperado, né? Mas, meu Deus, eu saí tantos dias, estou voltando, cadê minha casa, cadê minhas coisas, o que aconteceu? Então, o que aconteceu com Akisitov foi provavelmente isso que ele sentiu. Ele ficou muito desesperado devido à bagunça, devido ao desalinhamento, devido às perdas. Ele perdeu tudo, porque alguém invadiu o seu espaço. No caso, aqui contando a história, Absalão, né? Então, Akisitov provavelmente ele sentiu isso, porque o conselho dele foi rejeitado, ele que deu apoio a Absalão, para ver tudo indo por buraco. Ele acabou vendo tudo indo por buraco, tudo se perdeu. Então o desespero foi tanto que ele preferiu morrer, que ele preferiu sair de cena, ao invés de lutar. Mas tem na história, conta que alguém foi até Davi e então contou para Davi a conspiração que eles estavam, que Aquisitofel estava conspirando com Absalão contra ele. Você entende? Então Davi, o que ele fez? Ele começou então a orar. Ele orou e ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor transformasse aqueles desejos do coração deles em bênção, né? Então, não tem aquela história que Deus transforma a maldição em bênção, que eu ouço sempre o bispo Bruno Leonardo falar, né? E é verdade, Deus, ele é poderoso para transformar. Então, entenda que a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de vida está em Deus. Você entende o que eu estou falando? Se ele não tivesse surtado, porque na verdade ele surtou, ele teve muito medo, então ele se desesperou, ele não teve coragem, né? É preciso insistir, é preciso ter coragem, não desistir, tem que confiar e continuar lutando por aquilo que foi perdido. Né? É reconstruir, é começar de novo, porque no fim de tudo vai se resolver, porque Deus é contigo, você não está só. Então, imagine que você chegasse na sua casa e não encontrasse mais nada. Foi o caso dele, né? Ele teve essa tristeza, invadiu o ser dele, e ele, ao invés de lutar, ele preferiu morrer, tirar a própria vida, do que lutar para reconstruir. Mas Davi orou, né? Davi orou, e aí o que aconteceu? Quando a oração de Davi, ela foi feita para que Deus pudesse encorajá-lo. Então Deus encorajou. E ele pediu por uma mudança. Ele pediu por uma mudança naquela situação, naquilo que estava acontecendo. Onde deveria ser uma decisão, deveria tomar uma decisão que fosse, que levasse para o avanço, né? Que levasse para o avanço, que ele pudesse como é que a palavra? Retomar tudo aquilo que havia perdido, né? Então, apesar de tudo, né, Davi, ele usou a arma mais poderosa que um cristão pode usar, qualquer ser humano pode usar, aquele que confia, que teme a Deus, que tem respeito, que considera o Senhor nosso Deus. Então, ele usou a forma mais poderosa. Então, ele insiste
na oração, ele não desistiu da oração, ele continuou orando, pedindo a Deus que transformasse aquela decisão, aquele conselho de Aquisitofel em bênção, você entende? Então, dessa forma Deus enviou, então, a oração, enviou, não, dessa forma Deus ouviu a oração de Davi, porque Davi orou, né? E Deus ouviu a oração dele, e aí Deus ouvindo a oração dele, deu a ele o concedido final, que era a vitória. Então, qual é a lição aqui, gente? O que você quer dizer, Elizabeth? Eu quero dizer que nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos desistir de confiar em Deus, porque Deus, Ele nos dá força, Ele sempre nos dá força para a gente reconstruir, para a gente começar. Se você perdeu algo, se alguém tirou de você algo, não tenha medo de começar de novo. Não se desespere. Não faça como Aquisitofel, né? Não faça como ele, porque ele não teve coragem, né? Ele preferiu tirar a vida, a própria vida, do que lutar para reconstruir de novo. Então, o conselho que foi rejeitado por Absalão fez com que ele então se desesperasse. Mas nós, que somos pessoas sábias, que somos pessoas que temos conhecimento da palavra, nós não podemos deixar coisas nos abater, né? Mesmo em meio a perdas, né? É porque Deus, Ele nos dá força, coragem e poder por meio da oração. Quando nós oramos, nós estamos adquirindo o poder de Deus. Você entende o que eu estou falando? Nós estamos adquirindo o poder de Deus, que Deus nos dá para a gente autoridade, Ele dá para a gente coragem, Ele faz com que nós prossigamos, que a gente vá em frente, lutando pelo nosso objetivo. Mesmo em meio às perdas, não desista, porque a oração vai te dar coragem para você reconstruir. Você entende? Então, o meu devocional hoje é mostrar para você o quanto é importante a confiança em Deus, o quanto é importante a oração, buscar no Senhor, confiar de que você vai reconstruir de novo. Mesmo que você fique abalado, né, por alguma perda, alguma rejeição, alguma coisa, lute, enfrente aquilo, que você conseguirá sair dessa situação difícil que você está passando, e então você prosseguirá para o avante, né? Vai avançar para aquilo que vai te trazer uma nova vida. Você terá uma nova, começará uma coisa nova. O que foi passado, o que tentaram tirar de você, ou o que tiraram, tentando te destruir, né? Ficou para trás, e você então segue para o alvo, segue para adiante. Que Deus tem o melhor para você. Creia, confie, acredite, tá bom? Esse é o meu devocional de hoje. Eu lendo aqui, eu entendi que Deus pode fazer mudanças, Deus muda situações, mas é preciso que a gente acredite, que a gente confie e continue orando, confiando em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, a palavra de Deus, ela é vida, né? E ela trazendo vida pra gente, quando nós lemos, o nosso ser, a nossa alma se fortalece, né? Porque nós tiramos o peso da rejeição, o peso da tristeza, o peso da perda,
e seguimos em frente com a esperança de que Deus vai nos trazer o melhor, Ele vai trazer o novo para a gente e a gente então conquista aquilo tão desejado, tá certo? Fique com essa palavra que eu deixo para você, é que para você não desistir, para você continuar com coragem, tendo coragem, porque a mudança vem. Quando você tem coragem, a mudança vem, tá certo? Tenha coragem, continue orando, continue lutando pelo seu objetivo e Deus te dará o melhor. Ele vai trazer um novo para você, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!